Você já percebeu quando alguém para de amar, mas não tem coragem de ir embora? Às vezes não existe uma briga, um grito ou uma confissão. Existe apenas o silêncio. Um silêncio frio que começa a crescer dentro da casa até ocupar todos os espaços. Foi assim que o casamento de Helena começou a mudar. Helena tinha 52 anos e durante quase 3 décadas acreditou que tinha construído um casamento sólido ao lado de Roberto. Eles haviam começado a vida juntos muito jovens. Passaram por dificuldades, apertos financeiros, criação dos filhos e inúmeras responsabilidades. Helena sempre acreditou que aquela parceria era verdadeira. Durante anos, Roberto foi um homem presente. Trabalhava muito, mas nunca deixava de demonstrar carinho. Ele costumava chegar em casa, abraçar Helena por trás enquanto ela preparava o jantar e dizer que o cheiro da comida já o fazia esquecer o dia difícil. Esses pequenos gestos eram simples, mas significavam muito. Até que, lentamente, eles começaram a desaparecer. No começo, Helena não percebeu. A mudança foi sutil. Roberto passou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Sempre havia uma justificativa. Reuniões, problemas na empresa, prazos apertados. Helena acreditava, sempre acreditou, mas não era apenas o horário. Era a maneira como ele se comportava dentro de casa. Antes, ele gostava de conversar sobre o dia. Perguntava como Helena estava, contava histórias do trabalho, ria de coisas pequenas. Agora, quase não falava. Quando entrava em casa, deixava as chaves na mesa, pegava o celular e desaparecia em algum canto da casa. O jantar está pronto, Helena dizia com cuidado. Já comi na rua, Roberto respondia sem levantar os olhos. Aquilo começou a se repetir muitas vezes. Helena tentava ignorar o incômodo. Afinal, ela pensava que talvez fosse apenas o cansaço de alguém que trabalhava demais. Mas havia algo que machucava muito mais. Roberto parou de tocá-la. Não apenas na intimidade. Ele simplesmente evitava qualquer tipo de contato. Se Helena sentava ao lado dele no sofá, Roberto inventava alguma desculpa para se levantar poucos minutos depois. Se ela tentava iniciar uma conversa mais próxima, ele parecia impaciente. Aquela distância começou a crescer dentro da casa, e Helena começou a sentir algo que nunca havia sentido antes em quase 30 anos de casamento. Solidão. Era uma sensação difícil de explicar, porque Roberto ainda estava ali. Dormia na mesma casa, sentava na mesma mesa, caminhava pelos mesmos corredores, mas ao mesmo tempo parecia estar em outro lugar. Certa noite, Helena decidiu tentar entender o que estava acontecendo. Roberto estava sentado na sala olhando para o celular com uma atenção incomum. Helena se aproximou devagar. "Está tudo bem entre a gente?" perguntou com cuidado. Roberto levantou os olhos por um segundo. "Está sim." Helena hesitou. "Você anda tão distante." Roberto soltou um suspiro impaciente. "Helena, por favor, não começa com essas coisas." A frase caiu no silêncio da sala como um peso. Helena não respondeu, apenas assentiu com a cabeça e voltou para a cozinha. Mas algo dentro dela começou a mudar naquele momento. Porque pela primeira vez ela se perguntou se talvez o problema fosse ela. Talvez estivesse envelhecendo. Talvez tivesse perdido o encanto que um dia chamou a atenção de Roberto. Talvez fosse apenas uma fase. Mas nos dias seguintes, Helena começou a perceber detalhes que antes não tinha notado. Roberto sorria para o celular. Não era um sorriso qualquer. Era um sorriso leve e espontâneo, quase juvenil. O tipo de sorriso que Helena não via havia muito tempo. E o mais doloroso era perceber que aquele sorriso nunca mais era direcionado a ela. Uma noite, enquanto Roberto estava no banho, o celular dele ficou sobre a mesa da cozinha. Helena passou por ele sem intenção de tocar. Ela nunca havia sido uma mulher desconfiada. Sempre acreditou que confiança era uma das bases mais importantes de um casamento. Mas naquele momento algo chamou sua atenção. O celular vibrou. A tela acendeu por alguns segundos. Helena tentou ignorar. Tentou continuar caminhando. Mas seus olhos voltaram involuntariamente para a tela. Havia uma mensagem. Um nome apareceu na notificação. Um nome que Helena nunca tinha ouvido antes. Camila. Logo abaixo do nome havia apenas uma frase curta. E um pequeno emoji de coração. O coração de Helena disparou. Ela não abriu a mensagem.
Não teve coragem. Mas uma pergunta começou a ecoar dentro da mente dela enquanto observava aquela tela apagando lentamente. Quem era Camila? Naquele momento, Helena ainda não imaginava que aquele simples nome seria o início de uma descoberta capaz de destruir completamente o que restava do seu casamento. E muito menos imaginava que, nos dias seguintes, descobriria algo que mudaria sua vida para sempre. Porque aquela mensagem era apenas o começo. Helena tentou agir como se nada tivesse acontecido. Depois de ver o nome Camila na tela do celular de Roberto, ela passou o resto da noite tentando convencer a si mesma de que aquilo não significava nada. Poderia ser apenas uma colega de trabalho, talvez uma cliente, talvez alguém do escritório que estivesse falando sobre algum projeto. Mas, no fundo, algo dentro dela dizia que aquela explicação simples não parecia verdadeira. Quando Roberto saiu do banheiro, Helena já estava no quarto. Ela fingiu estar organizando algumas roupas no armário enquanto ele entrava. "Você vai dormir cedo hoje?" Roberto perguntou, jogando o celular sobre o criado mudo. "Estou um pouco cansada", respondeu Helena, tentando manter a voz normal. Roberto não percebeu nada, ou talvez simplesmente não tenha se importado em perceber. Ele trocou de roupa, deitou na cama e começou novamente a mexer no celular. A luz da tela iluminava o rosto dele no escuro do quarto. Helena observava de canto de olho. De repente, Roberto sorriu, um sorriso rápido, discreto, mas claramente feliz. Helena sentiu um aperto no peito, porque fazia muito tempo que ela não via aquele tipo de sorriso dirigido a ela. Alguns minutos depois, Roberto virou o corpo para o outro lado da cama. "Boa noite", disse ele. "Boa noite", respondeu Helena. Mas o sono não veio. Helena ficou olhando para o teto por um longo tempo. A imagem daquela notificação não saía da sua cabeça. Camila, quem era aquela mulher? Por que ela mandava mensagens com coração para um homem casado? E principalmente, por que Roberto sorria daquele jeito ao ler aquilo? Nos dias seguintes, Helena começou a observar mais atentamente o comportamento do marido. Coisas que antes pareciam pequenas passaram a ganhar outro significado. Roberto passou a proteger o celular de uma forma estranha. Antes, ele deixava o aparelho em qualquer lugar da casa. Agora, levava para todos os lugares, até mesmo quando ia ao banheiro. Se o celular vibrava, ele olhava rapidamente e guardava no bolso, sempre com pressa, sempre com cuidado, e sempre com aquele mesmo sorriso discreto aparecendo por alguns segundos. Helena não comentou nada. Ela não queria criar uma discussão baseada apenas em suspeitas. Mas dentro dela, a inquietação crescia. Certa tarde, enquanto arrumava a sala, Helena ouviu Roberto falando ao telefone no quintal. A porta estava entreaberta. Ela não tinha intenção de escutar, mas algumas palavras chegaram até ela. A voz de Roberto estava diferente, mais leve, mais animada, quase como se estivesse conversando com alguém muito especial. "Não vejo a hora", disse ele em tom baixo. Helena parou. Seu coração começou a bater mais rápido. "Também senti saudade", continuou Roberto. Helena sentiu um frio percorrer o corpo. Aquelas palavras não eram de um homem falando com um colega de trabalho. Aquilo soava íntimo. Poucos segundos depois, Roberto entrou novamente na casa. Helena rapidamente voltou a organizar algumas almofadas no sofá, fingindo não ter percebido nada. Roberto passou por ela tranquilamente. "Vou sair um pouco", disse ele. "Agora?", perguntou Helena surpresa. "Preciso resolver algumas coisas." "Vai demorar?" Roberto pegou as chaves do carro. "Não sei", e saiu. A porta se fechou. Helena ficou parada no meio da sala. Um silêncio estranho tomou conta da casa. Ela tentou se convencer mais uma vez de que estava exagerando. Talvez fosse apenas uma conversa normal. Talvez Roberto estivesse apenas passando por um momento diferente. Mas algo dentro dela começava a juntar todas aquelas pequenas peças. As chegadas tarde, o celular escondido, os sorrisos silenciosos, as conversas no quintal e, principalmente, aquele nome, Camila. Naquela noite, Roberto voltou para casa quase meia-noite. Helena estava sentada na sala, esperando. "Você ainda está acordada?", perguntou ele, parecendo surpreso. "Estava vendo televisão",
respondeu Helena. Roberto assentiu. Vou tomar um banho. Ele caminhou até o quarto e deixou o celular sobre a mesa da sala por alguns segundos. Helena olhou para o aparelho. Seu coração começou a acelerar novamente. Era a segunda vez que aquilo acontecia. A segunda vez que o celular dele ficava ali, tão perto. Ela sabia que não deveria fazer aquilo. Mas naquele momento, uma dúvida parecia maior do que qualquer princípio. Helena deu um passo em direção à mesa. Depois outro. O celular estava ali, silencioso, imóvel. Ela estendeu a mão lentamente. Seus dedos quase tocaram o aparelho. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, o celular vibrou novamente. A tela acendeu, e o nome que apareceu fez o coração de Helena disparar ainda mais forte. Era o mesmo nome, Comila. Só que, dessa vez, a mensagem era muito mais clara. E quando Helena leu aquelas poucas palavras na tela, ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Helena ficou imóvel diante da mesa. A luz da tela do celular iluminava discretamente a sala escura. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no silêncio da casa. Por alguns segundos, ela pensou em simplesmente se afastar, fingir que não tinha visto nada, fingir que aquela mensagem não existia. Mas algo dentro dela já não permitia mais ignorar o que estava acontecendo. Com as mãos trêmulas, Helena olhou para a tela. A mensagem era curta, simples, mas carregava um peso impossível de ignorar. Estou com saudade de ontem. Quando vamos nos ver de novo? Helena sentiu o estômago revirar. Aquelas palavras pareciam gritar uma verdade que ela ainda tentava negar. Ontem. Aquilo significava que eles já tinham se encontrado. Não era apenas uma conversa. Não era uma amizade. Era algo muito mais íntimo, muito mais próximo. Por um instante, Helena teve vontade de desbloquear o celular e ler toda a conversa. Queria entender desde quando aquilo estava acontecendo. Queria saber quem era aquela mulher. Queria descobrir até onde aquela relação tinha ido. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, ela ouviu o som do chuveiro sendo desligado no banheiro. Rapidamente, Helena se afastou da mesa. Sentou-se no sofá e pegou o controle da televisão, tentando parecer natural. Alguns segundos depois, Roberto voltou para a sala enxugando o cabelo com uma toalha. Ele pegou o celular imediatamente. Olhou para a tela. E então, novamente, aquele sorriso apareceu. Um sorriso pequeno, quase discreto, mas cheio de significado. Helena observou aquilo em silêncio. E naquele momento, algo dentro dela começou a se partir. Durante quase 30 anos, Helena acreditou que conhecia o homem com quem se casou. Acreditou que sabia quem ele era. Mas agora, olhando para Roberto sorrindo para aquela mensagem, ela percebeu que talvez estivesse diante de um estranho. Vou dormir, disse Roberto calmamente, já caminhando em direção ao quarto. Helena apenas assentiu. Ela não confiava na própria voz naquele momento. Quando Roberto saiu da sala, Helena permaneceu sentada por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos, tentando entender como tinha chegado até aquele ponto. Porque, no fundo, Helena sempre acreditou que traições aconteciam com outras pessoas, nunca com ela, nunca dentro da sua casa. Nos dias seguintes, Helena passou a perceber ainda mais sinais. Agora que a suspeita estava instalada, cada detalhe parecia confirmar o que ela temia. Roberto passou a sair mais vezes. Dizia que precisava resolver coisas do trabalho. Algumas noites chegava muito tarde. Outras vezes, simplesmente avisava que jantaria fora. Helena já não perguntava muito. Ela observava, escutava, guardava cada detalhe em silêncio. Uma noite, enquanto estavam sentados à mesa, Roberto mal tocou na comida. Ele parecia distraído. O celular estava ao lado do prato. A tela acendeu novamente. Roberto olhou rapidamente para a notificação e virou o aparelho para baixo, tentando esconder. Mas Helena percebeu, e naquele instante, algo mudou dentro dela. Ela já não era mais apenas uma mulher confusa. Agora havia uma dor silenciosa crescendo dentro do peito. Uma mistura de tristeza, humilhação e uma sensação profunda de abandono. Depois do jantar, Roberto levantou da mesa. Vou dar uma saída rápida, disse ele. Agora? Perguntou Helena. Sim, não demoro. Helena apenas concordou.
Mas algo dentro dela já não acreditava mais naquelas palavras. Quando a porta se fechou, a casa mergulhou em silêncio novamente. Helena caminhou lentamente até a janela da sala. Observou Roberto entrar no carro. O motor ligou. Os faróis iluminaram a rua por alguns segundos. E então o carro desapareceu na esquina. Helena ficou parada ali por muito tempo, olhando para a rua vazia. Uma pergunta começou a ecoar dentro da mente dela. Para onde ele estava indo? Naquela noite, Helena quase não dormiu. E pela primeira vez em muitos anos, uma decisão começou a surgir lentamente dentro dela. Ela precisava descobrir a verdade. Não importava o quanto aquilo pudesse doer. Porque viver na dúvida estava se tornando pior do que qualquer resposta. Mas Helena ainda não sabia que, poucos dias depois, ela descobriria algo que tornaria tudo muito mais cruel do que imaginava. Porque quando finalmente descobrisse quem era Camila, ela perceberia que a situação era ainda mais dolorosa do que qualquer suspeita que tivesse passado pela sua mente. A dúvida começou a consumir Helena. Ela não gritava, não confrontava, não fazia perguntas diretas. Mas por dentro, algo estava mudando. Durante anos, Helena foi uma mulher que confiava completamente no marido. Nunca sentiu necessidade de vigiar, investigar ou questionar Roberto. Só que agora, a tranquilidade havia desaparecido. No lugar dela, havia uma inquietação constante. Algo dentro dela dizia que havia uma verdade escondida bem diante de seus olhos. E essa verdade estava cada vez mais difícil de ignorar. Nos dias seguintes, Helena passou a observar Roberto com mais atenção. Cada detalhe parecia ganhar um novo significado. Ele se arrumava mais para sair. Escolhia melhor as roupas. Passava perfume com mais frequência. Coisa simples, Helena começou a lembrar de como Roberto costumava agir no início do relacionamento deles. Era exatamente daquele jeito. Mais cuidadoso, mais atento à própria aparência. Como alguém que queria impressionar alguém. Esse pensamento fez o coração de Helena apertar. Certa manhã, enquanto tomavam café, Roberto parecia distraído. O celular estava ao lado dele na mesa. Helena tentou agir naturalmente. "Você tem trabalhado muito ultimamente", comentou ela. Roberto deu de ombros. "A empresa está exigindo muito." Helena observou o rosto dele. "Essas reuniões que você tem à noite são com a mesma equipe?" Roberto levantou os olhos. "Por quê?" "Curiosidade", respondeu Helena calmamente. Ele voltou a olhar para o café. "Nem sempre. Às vezes são clientes." A conversa terminou ali. Mas Helena sentiu que a resposta não tinha sido sincera. Mais tarde, naquele mesmo dia, Roberto recebeu uma ligação. Ele se levantou da sala e foi falar no quintal, como costumava fazer quando não queria ser ouvido. Helena permaneceu sentada no sofá, tentando se concentrar na televisão, mas, inevitavelmente, algumas palavras chegaram até ela. A voz de Roberto estava baixa, mas claramente diferente. Havia uma leveza no tom, uma proximidade que Helena não ouvia há muito tempo. "Calma, já vamos nos ver", disse ele. Helena sentiu o coração acelerar. "Também estou com saudade." Essas palavras ecoaram na mente dela como um golpe. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas imaginação. Quando Roberto voltou para dentro de casa, Helena tentou agir normalmente. Ele pegou as chaves do carro novamente. "Vou sair um pouco", disse ele. Helena respirou fundo. "Mais uma reunião." Roberto assentiu rapidamente. Algo assim. Helena apenas concordou. Mas naquele momento, uma decisão começou a tomar forma dentro dela. Quando Roberto saiu e o carro desapareceu na rua, Helena permaneceu parada na sala, pensando. Durante anos, ela havia sido paciente, compreensiva, confiante, mas agora precisava saber a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Helena caminhou até o quarto, sentou-se na cama e ficou olhando para as próprias mãos. Elas estavam levemente trêmulas. Não era medo, era algo diferente. Era a sensação de que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ela ainda não conseguia compreender. Naquela noite, Roberto voltou para casa muito tarde, quase meia-noite. Helena fingiu estar dormindo quando ele entrou no quarto. Mas, através das pálpebras semiabertas, ela observou Roberto. Ele pegou o celular imediatamente. A tela iluminou o rosto dele na escuridão.
E novamente, aquele sorriso apareceu. Um sorriso que Helena já reconhecia. Um sorriso que não era mais dela. Roberto digitou algo rapidamente. Depois colocou o celular sobre o criado mudo e se deitou. Minutos depois, já respirava profundamente, dormindo. Helena permaneceu imóvel, esperando. O silêncio do quarto parecia ainda mais pesado naquela noite. Ela sabia que estava prestes a fazer algo que nunca tinha feito em toda a sua vida, algo que sempre julgou errado, mas a necessidade de saber a verdade falava mais alto. Com cuidado, Helena virou o rosto lentamente em direção ao criado mudo. O celular de Roberto estava ali, a poucos centímetros, silencioso. Helena estendeu a mão devagar. Seu coração batia tão forte que parecia impossível que Roberto não acordasse. Os dedos dela tocaram o aparelho. Ela o pegou com cuidado. A tela estava bloqueada. Helena respirou fundo. Por um instante, pensou em devolver o celular e esquecer tudo. Mas então lembrou da mensagem, da ligação no quintal, dos sorrisos que não eram mais para ela. E decidiu tentar. Ela digitou uma senha. Nada. Tentou outra. Também não funcionou. Helena estava prestes a desistir quando uma ideia surgiu. Uma data muito importante. Ela digitou lentamente. E então, a tela desbloqueou. Naquele instante, Helena sentiu um frio percorrer todo o corpo. Porque agora, finalmente, ela estava prestes a descobrir algo que poderia destruir completamente tudo o que ainda restava do seu casamento. Mas o que ela encontrou ao abrir a conversa com Camila era muito pior do que qualquer coisa que ela havia imaginado. Quando a tela do celular desbloqueou, Helena sentiu o coração disparar, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Por um segundo, ela pensou em bloquear o aparelho novamente e fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Mas já era tarde demais. A verdade estava ali, a poucos toques de distância. As mãos dela tremiam enquanto segurava o celular. O silêncio do quarto parecia pesado, interrompido apenas pela respiração profunda de Roberto, que dormia ao seu lado sem imaginar o que estava acontecendo. Helena respirou fundo, e então abriu a conversa com Camila. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a quantidade de mensagens. Não eram poucas. Havia semanas, talvez meses de conversas. Helena sentiu um aperto no peito. Aquilo não era algo recente. Era uma relação que vinha acontecendo há algum tempo. Com cuidado, ela começou a subir a conversa. Cada mensagem parecia um golpe. Camila escrevia de forma carinhosa. Usava apelidos, corações, risadas, e Roberto respondia da mesma forma. Helena leu uma mensagem que havia sido enviada naquela mesma tarde. Camila, hoje eu fiquei lembrando de ontem. Você me fez rir tanto. Helena sentiu os olhos arderem. Ela continuou lendo. Roberto, também adorei. Você me faz esquecer de tudo. As palavras pareciam ecoar dentro da cabeça dela. Esquecer de tudo. Helena não precisava perguntar o que aquilo significava. Ela já sabia. Continuou rolando a conversa lentamente. Cada linha revelava um pedaço da vida que Roberto estava vivendo, longe dela. Havia mensagens falando sobre encontros, sobre jantares, sobre momentos que claramente tinham sido compartilhados. Em uma delas, Camila escreveu: "Ainda estou com o perfume que você sentiu ontem." Helena sentiu como se o ar tivesse desaparecido do quarto. Aquilo não deixava dúvidas. Roberto não estava apenas conversando com aquela mulher. Ele estava se encontrando com ela. E havia algo ainda mais doloroso. Em outra mensagem, Camila escreveu: "Você disse que já não ama sua esposa. Isso é verdade mesmo?" Helena sentiu o corpo inteiro ficar tenso. As mãos começaram a tremer ainda mais. Ela demorou alguns segundos para criar coragem de ler a resposta. Mas quando leu, seu mundo pareceu desabar. Roberto respondeu: "Helena e eu estamos juntos há muito tempo, mas as coisas mudam. Não é mais a mesma coisa." Helena sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ela continuou lendo e encontrou outra mensagem, uma que parecia recente. "Camila, você prometeu que logo tudo vai mudar." Helena abriu a resposta. "Roberto, calma. Só preciso do momento certo." Helena não precisou de mais nada para entender. O momento certo. Aquelas palavras tinham apenas um significado. Roberto estava planejando deixá-la, planejando reconstruir a vida com outra mulher.
Helena abaixou lentamente o celular. O silêncio do quarto parecia esmagador. Ao lado dela, Roberto dormia tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, como se não estivesse destruindo a vida de alguém que esteve ao lado dele por quase 30 anos. Helena olhou para o rosto dele por alguns segundos, tentando reconhecer o homem com quem se casou. Mas naquele momento parecia impossível, porque o homem que ela conhecia jamais teria feito aquilo. Com cuidado, Helena bloqueou o celular novamente e o colocou exatamente onde estava. Depois se deitou na cama, virada para o outro lado. As lágrimas começaram a cair em silêncio. Não havia gritos, não havia confrontos, apenas uma dor profunda crescendo dentro do peito. Durante anos, Helena construiu sua vida acreditando que aquele casamento era verdadeiro, que o amor deles era sólido. Agora ela percebia que, enquanto ela acreditava nisso, Roberto já estava vivendo outra história. E talvez o pior de tudo fosse perceber que ele já não parecia sentir culpa. Na manhã seguinte, Roberto acordou normalmente. Agia como se tudo estivesse bem. Tomou café, falou sobre coisas comuns e saiu para o trabalho como se fosse apenas mais um dia normal. Helena observou tudo em silêncio, mas dentro dela algo havia mudado para sempre. Agora ela sabia a verdade. Agora ela sabia que existia outra mulher e sabia que Roberto estava escondendo isso há muito tempo. Mas havia uma coisa que Helena ainda não sabia. Ela ainda não sabia quem realmente era Camila. E quando finalmente descobrisse isso, a dor seria ainda mais profunda do que qualquer traição. Naquela manhã, depois que Roberto saiu para o trabalho, a casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente, pesado. Helena caminhou lentamente até a cozinha, como fazia todos os dias. Colocou água para ferver, pegou a xícara de café e sentou-se à mesa. Mas dessa vez, nada parecia normal. Durante quase 30 anos, aquela casa foi o lugar onde ela se sentia segura. O lugar onde acreditava que estava construindo uma vida com alguém que a amava. Agora tudo parecia estranho. Cada objeto ao redor parecia lembrar uma pergunta que Helena ainda não sabia como responder. Quando tudo começou a mudar, ela tentou voltar no tempo. Lembrou de como Roberto costumava ser anos atrás. Das conversas na cozinha, dos planos para o futuro, das risadas simples que faziam parte da rotina deles. Em algum momento, aquilo havia desaparecido, e Helena não percebeu quando. Ela segurou a xícara de café entre as mãos, mas nem chegou a beber. Sua mente estava presa nas mensagens que havia lido na noite anterior. Cada palavra parecia voltar como um eco doloroso. Você me faz esquecer de tudo. Só preciso do momento certo. Essas frases não saíam da cabeça dela, porque Helena sabia exatamente o que aquilo significava. Roberto estava vivendo outra história, enquanto ela ainda acreditava que estava lutando para salvar o casamento. Durante toda a manhã, Helena tentou se ocupar com pequenas tarefas da casa. Arrumou o quarto, dobrou roupas, organizou alguns armários, mas a mente dela continuava voltando para a mesma pergunta. Quem era Camila? Ela sabia que aquela mulher era importante para Roberto. Importante o suficiente para fazê-lo mentir, esconder encontros e transformar o próprio comportamento dentro de casa. Mas Helena ainda não sabia quem era aquela pessoa. No início da tarde, uma lembrança voltou à mente dela. Helena havia visto a foto de perfil de Camila na conversa. A imagem tinha aparecido rapidamente na tela quando ela abriu o chat. Ela não tinha prestado muita atenção naquele momento, mas agora a curiosidade era maior. Helena pegou o próprio celular, pensou por alguns segundos, depois abriu uma rede social, digitou lentamente o nome. Camila, o sobrenome ela ainda não sabia. Então começou a procurar. Havia muitos perfis com aquele nome, muitos rostos diferentes, mas Helena tinha uma sensação estranha, como se estivesse cada vez mais perto de algo que talvez preferisse não descobrir. Ela continuou procurando. Rolou a tela, observou fotos, até que, de repente, um rosto chamou sua atenção. Helena ficou imóvel. Aquela mulher parecia familiar, muito familiar. Ela abriu o perfil. As fotos começaram a aparecer na tela. Uma mulher jovem, cabelos longos, sorriso confiante, talvez 20 e poucos anos. Helena sentiu um aperto no peito, porque aquela mulher parecia exatamente o oposto dela. Jovem, bonita, cheia de energia,
Mas não era apenas isso que chamou sua atenção. Foi outra coisa. Helena olhou novamente para a foto, tentando entender por que aquele rosto parecia tão conhecido. Então a memória finalmente se encaixou. Helena já tinha visto aquela mulher antes, e não tinha sido na internet. Foi pessoalmente. Algumas semanas atrás, no supermercado do bairro, ela lembrava claramente. Roberto estava com ela naquele dia. Enquanto caminhavam pelos corredores, uma jovem havia passado por eles. Ela tinha cumprimentado Roberto com um sorriso rápido. "Oi", disse a garota. Roberto respondeu rapidamente. "Oi". Naquele momento, Helena não achou nada estranho. Apenas imaginou que fosse alguém do trabalho. Mas agora, olhando para aquela foto, Helena sentiu o estômago revirar. Era a mesma mulher. Era Camila, a jovem do supermercado. Helena ficou olhando para a tela por um longo tempo, tentando absorver aquela descoberta. A realidade agora parecia muito mais cruel. Não era apenas uma mulher desconhecida. Era alguém que já tinha cruzado o caminho dela. Alguém que provavelmente já sabia da existência dela. E mesmo assim, continuava se encontrando com Roberto. Helena sentiu uma mistura de emoções que nunca havia sentido antes. Tristeza, humilhação e uma sensação profunda de ter sido enganada. Mas havia algo ainda mais perturbador. Enquanto observava as fotos no perfil de Camila, Helena percebeu um detalhe que fez o coração dela acelerar novamente. Em uma das imagens, Camila estava em um restaurante, sentada à mesa, sorrindo para a câmera. Mas não era o sorriso que chamou a atenção de Helena. Era o lugar. Helena conhecia aquele restaurante muito bem, porque aquele era exatamente o lugar onde Roberto havia dito, na semana anterior, que estava em uma reunião de trabalho. Naquele instante, Helena percebeu que as mentiras eram muito maiores do que ela imaginava. Mas o que Helena ainda não sabia era que poucos dias depois ela veria Roberto e Camila juntos. E esse encontro inesperado mudaria tudo. Depois de descobrir quem era Camila, Helena passou o resto do dia em silêncio. A revelação havia mudado tudo. Agora não era mais apenas uma suspeita ou algumas mensagens escondidas no celular. Agora existia um rosto, uma história, um lugar. Camila era real e Roberto estava envolvido com ela. Helena caminhava pela casa, tentando manter a mente ocupada, mas cada pensamento voltava para o mesmo ponto. A jovem do supermercado, o sorriso confiante, a maneira como Roberto havia respondido aquele simples oi. Agora tudo parecia fazer sentido. Talvez aquele encontro no supermercado não tivesse sido tão casual quanto parecia. Talvez eles já estivessem se vendo há muito mais tempo. Essa possibilidade fazia o coração de Helena apertar ainda mais. No final da tarde, Roberto voltou para casa. Ele entrou como sempre fazia. Deixou a chave sobre a mesa, tirou os sapatos e caminhou até a cozinha. "Tem café?" perguntou. Helena estava encostada na pia. "Tem sim." Ela colocou o café na xícara e entregou para ele. Roberto agradeceu rapidamente e se sentou. Helena observou o rosto dele por alguns segundos. Era estranho perceber como alguém podia agir com tanta naturalidade, mesmo carregando um segredo tão grande. "Como foi o dia?" perguntou Helena. "Normal", respondeu Roberto. Ele tomou um gole de café e pegou o celular. O gesto era automático, quase instintivo. Helena percebeu que ele olhou para a tela por alguns segundos antes de responder algo. Provavelmente para Camila. Aquela simples atitude parecia agora impossível de ignorar. Helena sentiu uma dor silenciosa atravessar o peito. Ela queria perguntar, queria confrontar, queria dizer que já sabia de tudo. Mas algo dentro dela ainda a impedia. Talvez fosse o medo de ouvir a verdade em voz alta. Ou talvez fosse a esperança de que, de alguma forma, aquilo ainda pudesse ser explicado. Naquela noite, durante o jantar, Roberto parecia distante. Comia em silêncio. Respondia apenas o necessário. E várias vezes olhava discretamente para o celular. Helena já não tinha dúvidas. Ele estava esperando alguma mensagem. Depois de alguns minutos, o celular vibrou. Roberto olhou rapidamente para a tela. E, como sempre, aquele sorriso apareceu por um segundo. Ele pegou o aparelho. "Vou dar uma saída rápida", disse ele. Helena levantou os olhos. "Agora, sim, preciso resolver uma coisa." A resposta foi curta, sem explicações, sem detalhes. Helena apenas assentiu. "Tudo bem."
Roberto pegou as chaves e saiu. A porta se fechou. O som do carro ligando ecoou na rua silenciosa. Helena permaneceu sentada à mesa por alguns segundos. O prato ainda estava à sua frente, mas ela não sentia fome. O coração batia forte. Uma ideia começou a surgir lentamente na mente dela. Uma ideia que ela nunca imaginou considerar. Helena levantou da cadeira. Caminhou até a janela da sala. O carro de Roberto ainda podia ser visto ao longe, parado no sinal da esquina. Ela pensou por alguns segundos, respirou fundo e tomou uma decisão. Pegou sua bolsa, pegou as chaves do próprio carro e saiu de casa. Helena não sabia exatamente o que estava fazendo. Não era o tipo de mulher que seguia o marido pelas ruas, mas naquele momento havia algo mais forte que o medo ou a vergonha. Era a necessidade de ver com os próprios olhos. Helena entrou no carro e ligou o motor. Quando virou na esquina, ainda conseguiu ver o carro de Roberto alguns metros à frente. Ela manteve distância, tentando não chamar atenção. O coração dela batia cada vez mais rápido. Durante alguns minutos, Roberto dirigiu pelas ruas da cidade, até que finalmente entrou no estacionamento de um restaurante. Helena reconheceu o lugar imediatamente. Era o mesmo restaurante que havia visto nas fotos do perfil de Camila. O estômago dela se revirou. Ela estacionou mais longe. Observou de dentro do carro. Roberto saiu do veículo e caminhou em direção à entrada. Ele parecia tranquilo, como alguém que já sabia exatamente para onde estava indo. Helena permaneceu parada, tentando reunir coragem. Alguns minutos se passaram. Então Helena decidiu sair do carro. Caminhou devagar até perto da entrada do restaurante. Seu coração parecia querer sair do peito, e foi então que ela viu. Roberto estava sentado em uma mesa perto da janela, e à sua frente estava Camila, a jovem do supermercado. Os dois estavam sorrindo, conversando, e em determinado momento, Roberto estendeu a mão sobre a mesa, segurando a mão dela. Naquele instante, Helena sentiu algo dentro dela se quebrar, porque agora não havia mais dúvidas. Não havia mais suspeitas. A verdade estava bem diante de seus olhos. Mas Helena ainda não sabia que aquele encontro era apenas o começo de uma situação muito mais humilhante do que ela poderia imaginar. Helena ficou parada do lado de fora do restaurante. O coração batia tão forte que ela podia ouvir o próprio pulso ecoando nos ouvidos. Através da grande janela de vidro, ela conseguia ver tudo com clareza. Roberto estava sentado de frente para Camila. Os dois pareciam completamente à vontade. Conversavam, riam, trocavam olhares como duas pessoas que se conheciam muito bem, como duas pessoas que compartilhavam algo íntimo. Helena sentiu o estômago revirar. Durante anos, ela havia dividido a vida com Roberto, dividido alegrias, dificuldades, sonhos, responsabilidades. Agora via o marido sentado ali, oferecendo a outra mulher exatamente o tipo de atenção que havia desaparecido dentro de casa. O pior não era apenas a traição, era a leveza no rosto dele, a tranquilidade, como se não existisse culpa, como se aquela nova história fosse simplesmente natural. Helena sentiu uma mistura de emoções difíceis de controlar, tristeza, raiva, humilhação, mas acima de tudo, uma sensação profunda de desrespeito. Ela continuou observando por alguns segundos, e então aconteceu algo que fez o peito dela apertar ainda mais. Camila estendeu a mão sobre a mesa. Roberto segurou a mão dela. Os dois sorriram. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquilo era algo que Roberto não fazia com ela havia muito tempo. Ela não conseguiu continuar olhando. Virou o rosto lentamente. Respirou fundo e caminhou de volta para o carro. Cada passo parecia pesado, como se o chão estivesse mais duro que o normal. Quando entrou no carro, Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, as mãos apoiadas no volante, a mente tentando organizar tudo o que tinha acabado de ver. Agora não havia mais dúvidas. Roberto estava vivendo outra relação, e não parecia preocupado em esconder isso de verdade. Talvez porque acreditasse que Helena nunca descobriria. Ou talvez porque, no fundo, ele já tivesse decidido seguir outro caminho. Helena ligou o carro e saiu lentamente do estacionamento. A cidade parecia diferente naquela noite. As ruas estavam cheias de luzes, pessoas caminhando, carros passando. Mas para Helena tudo parecia distante,
como se ela estivesse apenas observando o mundo através de uma janela. Quando chegou em casa, a casa estava exatamente como havia deixado, silenciosa, organizada, vazia. Helena entrou devagar, deixou a bolsa sobre a mesa e caminhou até a sala. Sentou-se no sofá e ficou olhando para o nada por alguns minutos. Ela não chorava. As lágrimas já tinham secado. No lugar delas havia algo novo, algo mais silencioso, mais profundo, uma consciência que começava a surgir lentamente. Helena começou a perceber algo que talvez tivesse ignorado por muito tempo. Durante anos, ela colocou o casamento acima de tudo, abriu mão de muitas coisas, de muitos sonhos, sempre acreditando que estava construindo uma vida sólida ao lado de Roberto. Mas agora parecia que apenas ela havia feito esse esforço. Enquanto ela lutava para manter a relação viva, Roberto simplesmente encontrou outra pessoa, uma mulher mais jovem, mais leve, sem o peso de décadas de convivência, sem as marcas do tempo. Helena levantou do sofá e caminhou até o espelho do corredor. Ficou olhando para o próprio reflexo, as linhas no rosto, os cabelos já com alguns fios brancos, as marcas de uma vida inteira dedicada à família. Por um instante, uma pergunta dolorosa passou pela mente dela. Será que Roberto me trocou simplesmente porque fiquei velha? Esse pensamento fez o coração dela apertar novamente. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a reagir. Uma pequena voz interior, quase silenciosa, mas firme. Helena começou a perceber que talvez o problema não fosse apenas a idade. Talvez o problema fosse a escolha de Roberto, porque amor não desaparece simplesmente quando o tempo passa. Amor se transforma, se fortalece ou revela quem realmente está disposto a permanecer. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou sentada na sala por horas, pensando, relembrando cada momento que havia vivido ao lado de Roberto. Mas uma coisa começou a ficar clara dentro dela. Ela não poderia continuar fingindo que nada estava acontecendo. A verdade já estava diante dela. E agora existiam apenas duas opções: continuar vivendo na sombra daquela traição ou finalmente enfrentar Roberto e descobrir até onde aquilo realmente ia. Mas Helena ainda não sabia que, quando finalmente decidisse falar com ele, Roberto diria algo que seria ainda mais cruel do que qualquer mentira. Algo que mudaria completamente o rumo da vida dela. A manhã seguinte chegou silenciosa. Helena quase não havia dormido. Passou a noite inteira sentada na sala, olhando para o relógio na parede enquanto as horas avançavam lentamente. Cada minuto parecia pesado. Cada pensamento voltava para a mesma cena. Roberto e Camila sentados no restaurante, sorrindo um para o outro como se o mundo inteiro pertencesse apenas aos dois. Quando o sol começou a iluminar as janelas da casa, Helena percebeu que não podia mais continuar fingindo que nada estava acontecendo. A verdade já estava clara demais. Ela precisava enfrentar Roberto. Não porque quisesse uma briga, mas porque precisava ouvir da boca dele aquilo que já estava evidente. Pouco depois das 7 da manhã, Roberto apareceu na cozinha. Ele parecia tranquilo, vestia a mesma calma de sempre, como se o dia anterior tivesse sido absolutamente normal. "Bom dia", disse ele, pegando uma xícara no armário. "Bom dia", respondeu Helena. A voz dela saiu mais firme do que imaginava. Roberto preparou o café e sentou-se à mesa. Helena ficou observando por alguns segundos. Aquele momento parecia diferente de todos os outros. Durante anos, ela havia evitado conflitos, preferia o silêncio às discussões, mas agora algo dentro dela havia mudado. Ela puxou a cadeira e sentou-se em frente a ele. "Precisamos conversar", disse Helena. Roberto levantou os olhos. "Sobre o quê?" Helena respirou fundo. "Sobre você e a Camila." O nome caiu na mesa como uma pedra. Por um segundo, Roberto ficou completamente imóvel. A xícara parou no meio do caminho. O olhar dele mudou. Não parecia exatamente surpreso. Parecia mais calculando. "Não sei do que você está falando", disse ele finalmente. Helena manteve os olhos fixos nele. "Eu vi vocês ontem." Agora não havia mais como negar. O silêncio tomou conta da cozinha. Roberto colocou a xícara sobre a mesa lentamente. Passou a mão pelo rosto e suspirou. "Helena", começou ele, mas ela o interrompeu. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" A pergunta saiu calma,
sem gritos, sem drama, mas carregada de uma dor profunda. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia escolher as palavras. Não é algo que você precisa entender agora. Helena sentiu o peito apertar. Eu mereço saber a verdade. Roberto apoiou os cotovelos na mesa. O olhar dele agora parecia diferente. Mais frio, mais distante. Helena, as coisas mudaram. Aquelas palavras ecoaram na cozinha. Helena sentiu o coração acelerar. O que isso significa? Roberto respirou fundo. Significa que nosso casamento já não é mais o mesmo. Helena sentiu uma pontada no peito. Casamentos mudam, respondeu ela. Mas as pessoas continuam escolhendo ficar. Roberto balançou a cabeça lentamente. Nem sempre. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Helena olhava para o homem com quem havia dividido quase 30 anos da própria vida. Mas naquele momento, ele parecia completamente diferente. Como se fosse outra pessoa. Você está apaixonado por ela? Perguntou Helena. A pergunta ficou no ar. Roberto demorou alguns segundos para responder. As coisas são mais simples com ela. A resposta foi como um golpe. Helena sentiu a garganta apertar. Simples, Roberto assentiu. Camila é jovem, leve, a vida com ela é diferente. Helena sentiu algo dentro dela quebrar naquele instante. Não era apenas a traição, era a maneira como ele falava. Como se estivesse comparando duas versões de vida. Como se Helena fosse apenas o passado. Então é isso? Perguntou Helena, quase em um sussurro. Roberto ficou em silêncio. E esse silêncio disse mais do que qualquer palavra. Helena levantou lentamente da cadeira. Ela não chorava, não gritava. Apenas sentia uma dor profunda se espalhando pelo peito. Durante anos, ela havia acreditado que o amor deles era forte o suficiente para resistir ao tempo. Agora percebia que, para Roberto, o tempo tinha apenas mudado as prioridades. Helena caminhou até a porta da cozinha. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você poderia pelo menos ter sido honesto comigo. Roberto não respondeu. Helena saiu da cozinha e caminhou pelo corredor da casa. Mas, enquanto atravessava aquele espaço silencioso, algo começou a surgir dentro dela. Uma sensação diferente. Não era mais apenas dor. Era a percepção de que talvez aquela história ainda não tivesse terminado. Porque a vida, às vezes, guarda caminhos inesperados. E Helena ainda não imaginava que, nos meses seguintes, algo aconteceria que mudaria completamente o rumo da sua história. Algo que faria Roberto perceber, tarde demais, o que ele realmente havia perdido. Depois daquela conversa na cozinha, a casa nunca mais pareceu a mesma. O silêncio que antes era apenas desconfortável agora se transformava em algo definitivo. Helena passou os dias seguintes vivendo uma realidade que ela jamais imaginou enfrentar. Roberto não tentou negar mais nada. Também não tentou explicar muito. Apenas continuou agindo como se o casamento deles estivesse lentamente chegando ao fim, e aquilo fosse inevitável. Nos primeiros dias, Helena sentiu uma tristeza profunda. Era como se uma parte da vida dela tivesse sido arrancada de repente. 30 anos de história não desaparecem sem deixar marcas. Cada canto da casa trazia lembranças. A mesa onde os filhos haviam feito tarefas da escola. A sala onde tantas noites foram passadas conversando. A cozinha onde Helena preparou milhares de refeições para a família. Agora tudo parecia diferente. Como se aquelas memórias pertencessem a uma vida que já não existia mais. Roberto passou a chegar cada vez menos em casa. Algumas noites nem voltava. Outras vezes aparecia apenas para pegar algumas roupas ou resolver alguma coisa rápida. A presença dele na casa se tornou cada vez mais rara. E Helena começou a entender algo doloroso. Ele já estava vivendo outra vida. E dessa vez não fazia questão de esconder. No início, Helena se perguntou muitas vezes o que havia feito de errado. Era impossível não pensar nisso. A comparação com Camila parecia inevitável. Camila era jovem. Tinha energia, beleza, leveza. Helena tinha a experiência de uma vida inteira. As marcas do tempo. As responsabilidades que vieram com os anos. Por alguns dias, Helena chegou a acreditar que talvez Roberto tivesse razão. Talvez ela realmente tivesse se tornado apenas uma parte antiga da vida dele. Mas, aos poucos, algo começou a mudar dentro dela.
Helena começou a perceber que havia dedicado décadas da própria vida ao casamento. Sempre colocou a família em primeiro lugar, cuidou da casa, apoiou Roberto em momentos difíceis, criou os filhos com amor, construiu uma vida inteira baseada na ideia de parceria. Se Roberto havia escolhido seguir outro caminho, aquilo dizia mais sobre ele do que sobre ela. Esse pensamento começou a trazer uma pequena sensação de força, uma força silenciosa, mas crescente. Helena começou a reorganizar a própria rotina, passou a sair mais de casa, visitou amigas que não via há muito tempo, começou a caminhar no parque nas manhãs de domingo. Coisas simples, mas que faziam com que ela se lembrasse de algo importante. A vida não tinha acabado. Ela ainda estava ali, respirando, vivendo, e talvez ainda existissem capítulos da história que ela nunca imaginou escrever. Algumas semanas se passaram. Certa tarde, Helena decidiu sair para resolver algumas coisas no centro da cidade. O movimento das ruas era intenso. Pessoas caminhando apressadas, carros passando, lojas cheias. Helena entrou em uma pequena livraria. Era um lugar tranquilo. Sempre gostou daquele tipo de ambiente. Enquanto caminhava entre as estantes, pegou alguns livros e começou a folhear distraidamente. Foi então que uma voz masculina falou perto dela. Desculpe, você poderia me ajudar a alcançar aquele livro? Helena levantou os olhos. Um homem estava ao lado dela. Ele parecia ter mais ou menos a mesma idade que ela. Talvez alguns anos a mais. Tinha um olhar tranquilo e um sorriso gentil. Helena alcançou o livro na prateleira mais alta e entregou a ele. Obrigado, disse o homem. De nada, respondeu Helena. Ele olhou rapidamente para a capa do livro que Helena segurava. Esse é muito bom. Helena sorriu levemente. Você já leu? Li no ano passado, respondeu ele. Os dois trocaram algumas palavras sobre livros. Uma conversa simples, leve. Algo que Helena não vivia há muito tempo. Depois de alguns minutos, o homem estendeu a mão. Meu nome é Daniel. Helena apertou a mão dele. Helena. Eles conversaram por mais alguns minutos antes de cada um seguir seu caminho dentro da livraria. Mas enquanto caminhava em direção ao caixa, Helena percebeu algo curioso. Havia uma sensação diferente dentro dela. Não era paixão, nem algo parecido. Era apenas a sensação de ter sido vista novamente. De ter conversado com alguém que a olhou com interesse, sem comparações, sem julgamentos. Quando saiu da livraria, Helena respirou o ar da rua e começou a caminhar pela calçada movimentada. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro simples, quase casual, seria o início de algo que mudaria completamente o rumo da sua história. Depois daquele encontro na livraria, Helena voltou para casa com uma sensação estranha. Não era felicidade. Também não era tristeza. Era algo que ela não sentia havia muito tempo. Leveza. Durante semanas, a vida dela parecia ter sido dominada apenas por dor, dúvidas e lembranças do que havia perdido. Mas aquela conversa simples com Daniel havia despertado algo diferente. Nada extraordinário havia acontecido. Eles apenas conversaram alguns minutos sobre livros. Mesmo assim, para Helena, aquilo teve um significado inesperado. Porque fazia muito tempo que alguém não conversava com ela daquela forma. Sem pressa, sem frieza, sem a distância que Roberto vinha demonstrando havia anos. Nos dias seguintes, Helena continuou seguindo sua nova rotina. As caminhadas no parque se tornaram um hábito. Ela também começou a frequentar novamente alguns lugares que havia deixado de visitar ao longo do tempo. Cafeterias, livrarias, pequenas lojas no centro da cidade. Helena começou a perceber algo que havia esquecido. Ela ainda tinha uma vida própria. Durante muitos anos, grande parte da identidade dela esteve ligada ao casamento. Ser esposa, ser mãe, ser a pessoa que mantinha a casa funcionando. Agora, pela primeira vez em décadas, ela estava começando a redescobrir quem era fora dessas funções. Certa manhã de sábado, Helena decidiu voltar à mesma livraria. Não porque estivesse esperando encontrar Daniel novamente, mas porque aquele lugar havia lhe transmitido uma sensação de tranquilidade. O cheiro de livros, o silêncio das estantes, a calma do ambiente, tudo aquilo fazia bem. Ela caminhava entre as prateleiras quando ouviu uma voz familiar. Parece que temos o mesmo gosto por livros. Helena virou o rosto. Era Daniel.
Ele estava segurando 2 livros nas mãos e sorria com a mesma expressão tranquila do primeiro encontro. Helena não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Parece que sim, respondeu ela. Daniel se aproximou. Você terminou aquele livro que estava lendo naquele dia. Helena riu levemente. Ainda estou na metade. Eles começaram a conversar novamente. Dessa vez a conversa durou mais tempo. Falaram sobre autores, histórias, viagens que gostariam de fazer e até lembranças da juventude. Daniel parecia ser um homem que sabia escutar, algo raro. Ele prestava atenção em cada palavra, não interrompia, não olhava para o celular, simplesmente conversava. Em determinado momento, Daniel perguntou com naturalidade: Você vem sempre aqui? Helena pensou por um instante. Ultimamente tenho vindo mais. Daniel assentiu. Eu também. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Se você quiser, poderíamos tomar um café algum dia depois de escolher alguns livros. O convite foi simples, sem pressão, sem insistência. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Não porque estivesse desconfortável, mas porque fazia muito tempo que alguém a convidava para algo assim. Ela não estava acostumada com esse tipo de situação. Depois de um breve momento, respondeu: Acho que seria uma boa ideia. Daniel sorriu. Era um sorriso sincero. Naquele instante, Helena percebeu algo importante. A vida não havia terminado quando Roberto decidiu seguir outro caminho. Na verdade, talvez um novo capítulo estivesse apenas começando. Algumas semanas depois, Helena já não era a mesma mulher que havia ficado parada do lado de fora daquele restaurante, observando o marido com outra mulher. Algo dentro dela havia se transformado. Ela já não carregava apenas dor. Agora existia também dignidade, força e uma nova forma de olhar para a própria vida. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Porque, alguns meses depois, Helena encontraria Roberto novamente. E quando esse encontro finalmente acontecesse, ele perceberia que a mulher que havia deixado para trás já não era mais a mesma. E dessa vez, seria ele quem sentiria o peso daquilo que havia perdido. Alguns meses se passaram. O tempo, que antes parecia pesado e lento para Helena, começou a ganhar outro ritmo. A dor que um dia dominou seus pensamentos já não ocupava mais o mesmo espaço dentro dela. As lembranças ainda existiam, claro. 30 anos de casamento não desaparecem da memória de uma pessoa. Mas agora essas lembranças já não tinham o mesmo poder de machucá-la. Helena havia aprendido algo importante naquele período. Às vezes, quando uma história termina, não significa que a vida acabou. Significa apenas que um capítulo foi fechado. E outros ainda podem ser escritos. Durante aqueles meses, muita coisa mudou. Helena continuou frequentando a livraria. Ela e Daniel passaram a se encontrar ocasionalmente para tomar café ou conversar sobre livros. Nada aconteceu com pressa. A relação deles se construiu de forma tranquila, sem promessas exageradas, sem pressões. Apenas 2 pessoas que aprenderam a apreciar a companhia uma da outra. Daniel era diferente de tudo o que Helena havia vivido nos últimos anos do casamento. Ele escutava, perguntava, prestava atenção e, acima de tudo, tratava Helena com respeito, algo que, infelizmente, ela havia começado a esquecer como era. Aos poucos, Helena voltou a sorrir com mais frequência. Voltou a sentir prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Caminhar no parque, ler um bom livro, conversar sem pressa em uma cafeteria. Era como se, depois de tanto tempo vivendo para os outros, ela estivesse finalmente redescobrindo a própria vida. Certa tarde, Helena saiu para caminhar no centro da cidade. As ruas estavam movimentadas como sempre. Ela caminhava tranquilamente quando parou em frente a uma vitrine. Enquanto observava algumas roupas expostas, ouviu uma voz atrás dela. Helena, ela reconheceu aquela voz imediatamente. Virou-se lentamente. Era Roberto. Ele parecia um pouco diferente, mais cansado. O rosto tinha uma expressão menos confiante do que ela lembrava. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Roberto parecia surpreso ao vê-la. Quanto tempo, disse ele. Helena manteve a calma. Sim, faz um tempo. Roberto olhou para ela com atenção, como se estivesse vendo algo que não esperava. Você parece diferente, comentou ele. Helena apenas sorriu levemente. Talvez eu esteja.
Roberto desviou o olhar por um momento. Parecia procurar algo para dizer. Como você está? Estou bem, respondeu Helena. E pela primeira vez em muito tempo, aquela resposta era completamente verdadeira. Roberto hesitou antes de falar novamente. As coisas mudaram bastante. Helena apenas ouviu. Ele suspirou. Eu e Camila, nós não estamos mais juntos. Helena não demonstrou surpresa, apenas manteve a expressão tranquila. Roberto continuou. Algumas coisas não eram como eu imaginava. O silêncio voltou por alguns segundos. Roberto parecia esperar algum tipo de reação. Talvez um comentário, talvez uma oportunidade. Mas Helena apenas assentiu. Entendo. Roberto olhou novamente para ela. E você? Eu segui em frente, respondeu Helena. Naquele momento, Daniel apareceu caminhando pela calçada. Ele havia combinado de encontrar Helena ali para um café. Quando se aproximou, cumprimentou Helena com naturalidade. Oi, Helena sorriu. Daniel, esse é o Roberto. Daniel estendeu a mão educadamente. Prazer. Roberto apertou a mão dele, mas naquele instante algo ficou claro no olhar de Roberto. Ele finalmente entendeu. Helena não estava mais parada no mesmo lugar onde ele a deixou. Ela havia seguido em frente. E talvez pela primeira vez, Roberto percebeu o que realmente havia perdido. Depois de alguns minutos de conversa educada, Helena se despediu. Foi bom te ver, Roberto. Espero que você fique bem. Ela virou-se e começou a caminhar ao lado de Daniel, sem olhar para trás, sem arrependimento. A vida continuava, e agora ela estava vivendo um novo capítulo. Um capítulo que não era baseado em dor ou abandono, mas em respeito, em recomeço, e na certeza de que nunca é tarde para redescobrir o próprio valor. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, escreva nos comentários o que achou dessa história e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem.